Olá, mestre da elétrica. Seja muito bem-vindo ao programa Painel Elétrico na Prática. Aqui eu ensino como você pode ganhar R$ 10.000 por mês com painéis elétricos e instalações. Eu sou o Gilmar, engenheiro eletricista e especialista em painéis elétricos e instalações. E o assunto de hoje é sobre banco de capacitores. Vou estar mostrando aqui para vocês então a estrutura de um banco de capacitores. Para que é utilizado o banco de capacitores? Ele é utilizado para correção do fator de potência. Nas indústrias, onde que tem motores, geralmente, se tem a energia reativa que retorna para a rede. E o banco de capacitores então faz essa correção desse fator de potência. E caso não se faça essa correção, então a concessionária acaba cobrando do cliente essa energia reativa que volta para a rede. Resumidamente, de forma simples, é mais ou menos isso que acontece. Então nós montamos os bancos de capacitores para fazer a correção do fator de potência. Eu tenho aqui montado então um banco de capacitores de 182,5 kVAr. Numa tensão de trifásica de 380 volts. Aqui tem então a estrutura desse banco de capacitores da parte de força eu montei aqui. Então aqui nós temos um disjuntor geral de 400 amperes, ele se encontra aqui. Desse disjuntor de 400 amperes, então se faz toda a derivação para os disjuntores menores. Então cada célula capacitiva aqui, ela tem o disjuntor, a contatora e o capacitor. E aqui a gente pode perceber isso, então. O disjuntor monofásico de cada célula, disjuntor trifásico, desculpa, a contatora, o contator e a célula capacitiva. Como que a gente faz o dimensionamento do banco de capacitores? Normalmente se faz um levantamento das cargas existentes no cliente. Nesse caso aqui, são só motores que tem instalados nesse cliente. Então se faz um levantamento de cada motor, se busca os dados de cada motor para ver qual é os kVAr produzido por esse motor e os bancos de capacitores necessários então para fazer a correção do fator de potência. Nesse caso aqui então nós chegamos a um banco de capacitor de 182 kVAr para corrigirem essa energia reativa que poderá ser produzida lá naquele cliente. Como se calcula cada circuito da parte de força desse banco de capacitores? Cada célula então tem o seu circuito. Tem o cabeamento que sai do disjuntor geral, vai até o disjuntor da célula, do disjuntor da célula vai até o contator e desse contator vai até a célula, o capacitor. Então, como que a gente calcula esses cabos que alimentam a célula? Primeiramente, a gente precisa calcular então a corrente de cada capacitor. Em função disso, a gente vai dimensionar o contator que suporte esta corrente elétrica que circula no capacitor. Depois de calculado então a corrente elétrica, o contator, então a gente também vai dimensionar o disjuntor que suporte, que proteja os cabeamentos desse circuito e que também atenda à especificação do capacitor. Normalmente esses capacitores, se a gente for no catálogo do fabricante, eles vão ter a indicação correta lá do disjuntor. Vai ser especificado o nível de curto-circuito e também a corrente nominal do disjuntor de proteção. Então, basicamente, para fazer o dimensionamento do disjuntor que protege a célula, a gente pode buscar essas informações no catálogo do fabricante. Então, a parte de força é disjuntor geral, do disjuntor geral, então, a gente coloca a alimentação embaixo desse disjuntor. A saída do disjuntor, então, ele vai alimentando cada disjuntor dos bancos. E dos disjuntores segue para os contatores
que vão até os capacitores, como é mostrado aqui então nesse diagrama simplificado aqui, diagrama de força. Então aqui em cima nós temos o disjuntor geral de comando, é um disjuntor de 10 amperes, nós utilizamos fio 1 milímetro para fazer todo o comando. Temos um DR instalado para proteção do comando. E também temos aqui então um termostato e um ventilador. Ele está regulado em 30 graus e serve então para resfriamento do painel, caso a temperatura chegue a esse patamar, então o ventilador entra em ação para fazer o resfriamento. Aqui então nós temos o controlador de fator de potência, o coração do painel. Esse controlador então ele faz a medição da corrente elétrica e faz a correção do fator de potência de forma automática. Então nós estamos usando aqui um controlador da IMS, um Smart Cap 200, então ele faz a correção de forma automática do fator de potência. Então aqui nós temos os 9 bancos de capacitores, o sinalizador de quando é acionado cada banco. Aqui nós temos o transformador de corrente. Então, como que esse controlador ele faz a correção? Ele precisa fazer uma leitura do consumo de energia lá no cliente. Então nós instalamos esse transformador aqui em uma das 3 fases da carga, né? E o controlador é capaz de fazer essa leitura de corrente elétrica que passa nesse cabo de energia e consegue estimar a energia reativa que está sendo produzida. E assim ele faz o acionamento automático dos bancos de capacitores. Vai acionando conforme a necessidade. Se for aumentando o número de motores que foram acionados, né? À medida que vai acionando os motores, o banco de capacitores aqui vai também acionando os capacitores para que faça então a correção adequada do fator de potência. A gente tem que ter um cuidado na hora da instalação desse transformador de corrente, né? Ele tem um lado, aqui tem escrito P1 e P2, né? O primário e o secundário. Nós precisamos colocar ele tem o lado certo, né? Se nós invertermos isso, o controlador vai acabar fazendo uma leitura errada e não vai corrigir o fator de potência. Então, um dos cuidados que se tem que ter P1 tem que estar voltado para a carga, para fazer uma leitura correta. Então agora eu vou fazer um acionamento manual aqui dos capacitores. Eu vou aqui em atuar saídas e aí eu posso fazer um teste, um acionamento manual de cada capacitor. Acionei o banco 1, agora vou para o banco 2 e assim eu vou até o banco 9, ligando e desligando para testar o funcionamento deles. Falando aqui sobre banco de capacitores também, aproveitando a oportunidade, uma das maneiras de nós testarmos, de fazer manutenção nesses bancos de capacitores e também uma forma de trabalhar, uma outra forma de nós oferecer mais serviços para o cliente é fazendo manutenção nesses equipamentos, nesses painéis. Então, como que eu vou fazer a manutenção num banco de capacitores? Um dos primeiros passos que se deve fazer, então, é testar cada banco, cada célula individualmente. Vou testar primeiro a célula de 5 kVAr, depois a de 7,5, depois a de 20, assim sucessivamente, para testar todas as células do banco de capacitores. Como que eu faço isso? Então eu venho no controlador, e vou atuar as saídas manualmente. Atuando as saídas manualmente, no caso aqui, eu tenho só a parte de comando ligada, não tenho a parte de força. Mas eu liguei o banco 1. Eu venho aqui no banco 1
e vou e meço a corrente que está circulando no banco de capacitor. É preciso ter cuidado para medir corretamente essa corrente elétrica. Eu tenho que selecionar uma corrente maior no multímetro do que a célula consome. Então, olhando a potência aqui da célula, se eu pegar uma célula de 25 kVAr, eu divido pela tensão e raiz de 3, né? Aí eu sei qual é a corrente elétrica que circula. Então eu venho com o multímetro e faço uma averiguação fase por fase que passa para a célula. Elas precisam estar praticamente iguais. Se tiver uma grande diferença de uma fase para outra é porque a célula está com problema. Ou pode ter algum problema no contator e no disjuntor. Então, se nós perceber uma corrente elétrica anormal em alguma das fases, a gente pega o multímetro e faz uma medição de tensão na saída do contator para ver se está ok. Caso não está correto, mede-se a tensão de entrada do contator e do disjuntor para averiguar se está entrando energia corretamente, a tensão correta nos contator e se está saindo corretamente também. Se está tudo ok e mesmo assim nós temos uma diferença de corrente elétrica nas fases, é porque tem algo errado. É bom verificar também nos bancos de capacitores as conexões. É a primeira coisa que se faz no painel elétrico. Fazer um reaperto de todas as conexões, olhar ponto por ponto para ver se não tem nenhum problema. É um dos problemas mais comuns existentes em painéis elétricos. Como então é constituída a parte de comando desses painéis elétricos, aqui desse banco de capacitores? É um comando extremamente simples, pouco cabeamento. Eu vou estar passando aqui. Então, como é composta a parte de comando deste painel? Ele tem o disjuntor geral de comando de 10 amperes, é esse aqui. Desse disjuntor ele vai para um DR, então, e desse DR ele sai para o botão de emergência que está aqui instalado na porta. E do botão de emergência, então, ele sai para o LED, para alimentar o LED. No momento que está alimentado o painel, o botão de emergência liga e desliga, informando que esse LED informa então que o painel está energizado, a parte de comando. Então, do botão de emergência, então, a gente faz a alimentação do controlador do fator de potência, alimenta com fase neutra, 220 volts, e esse controlador, então, ele tem, especificamente, ele tem 12 saídas. Nós estamos utilizando 9 aqui, então ele tem até a capacidade de ampliar a ampliação do banco. Então, do controlador, nós temos as saídas indo diretamente para os contatores de cada banco. Então, sai uma fase direta do controlador, de cada saída do controlador vai direto para o contator. Um comando bem simples de montar, só um fio de cada saída para o A1 de cada contator. Aí nós temos um bloco de comando para fazer o acionamento dos LEDs, para indicação do acionamento de cada célula do banco de capacitores. Então, a parte de comando é extremamente simples, acionamento é direto pelo controlador, a indicação do equipamento ligado e capacitor ligado é por um bloco de contato. Como então devo iniciar então a montagem desse painel? Depois de fazer o levantamento então dos equipamentos, dos motores instalados e de fazer uma estimativa dos kVArs produzidos por esses equipamentos, eu faço uma estimativa então do banco de capacitor necessário para corrigir o fator de potência. Depois de feito então a estimativa, eu vou fazer um dimensionamento dos capacitores que vão ser instalados então nesse cliente.
eu tenho que escolher os bancos de capacitores conforme as cargas existentes para poder fazer uma correção de forma adequada. Quando eu tenho cargas maiores, motores maiores, eu posso estar colocando banco de capacitores maiores. Então agora nós vamos fazer a programação do nosso controlador de fator de potência desse banco de capacitores de 182.5 kVAR. Então aqui o controlador está ligado, ele está apresentando então as telas de leitura, fator de potência, corrente, tensão, potência, são informações que o controlador nos fornece para informações que nos fornece da rede. Então agora nós vamos iniciar a programação do nosso controlador. Vamos fazer então a programação da tensão primária e secundária. No nosso caso então aqui vai ser 220. Aqui é a relação do transformador de corrente. No caso aqui nós estamos utilizando um transformador de corrente de 700/5. Então eu tenho uma transformação de 700 amperes para 5. E essa relação então nós precisamos passar no controlador, informar para o controlador. A ligação, existem dois tipos de ligação nesse controlador. Esse pode ser consultado no manual. No caso eu vou utilizar aqui a ligação em estrela. A programação eu vou deixar em automático, então ele faz o controle automático do fator de potência. Atuar saídas agora não. Zerar comutação dos controladores dos capacitores também não. Alarmes. Programas dos kVAR. Então essa é uma parte que a gente programa a potência de cada banco de capacitor existente no painel. O banco 01 que nós utilizamos então é um banco de 5 kVAR. O segundo é de 7,5. O terceiro é de 20. Quarto de 25. Quinto também de 25.
Esse banco de capacitores, então, ele tem nove bancos ativos. Estão todos programados, agora as potências deles. Eu vou zerar tudo aqui, os bancos que não são utilizados. Então aqui passando banco 1,5, 2, 7,5, 3, 20, 4, 25, banco 5 também 25, 6, 25, 7, 25, 8 também 25 e 9, 25. O restante dos bancos então não são utilizados. Nós programamos os kVARs de cada banco. Agora eu tenho que programar os capacitores que são ativos. Agora ele está piscando o banco 1. E aqui eu posso habilitar ou desabilitar. Quando ele está desabilitado, tem um tracinho na diagonal em cima do capacitor. No caso aqui nós precisamos desativar os capacitores 10, 11 e 12. Esses não estão sendo utilizados. Agora nós vamos para os parâmetros de controle. Aqui é o tempo de entrada dos capacitores e tempo de saída, né, na forma automática. No caso aqui eu vou deixar em 40 segundos o tempo de entrada e 10 segundos de saída. Então sempre que tiver uma alteração no fator de potência, ele precisa ligar um capacitor, ele demora 40 segundos para fazer o acionamento e 10 segundos para sair. kVAR mínimo aqui, eu vou colocar 5 kVAR, que é o banco menor que eu tenho instalado. Corrente mínima 1.4, a fase de controle 0,1, a faixa de controle. Essa é uma parte importante também da programação, é a faixa do fator de potência. Aqui no caso vai de 0,92 indutivo para 0,8 capacitivo. A faixa de correção do fator de potência. A concessionária exige que o fator de potência seja acima de 0,92 indutivo e também que não seja que seja acima de 0,8 capacitivo, dependendo da concessionária. No caso aqui nós vamos de volta lá para a faixa de controle, que acabou saindo. Faixa de controle. Aqui eu vou colocar 0,94. Aqui eu vou botar 0,9. 0,94 indutiva, 0,9 capacitivo.
A programação básica desse controlador nós fizemos. Aí ele tem opções para ligar alarme, para programação de alarmes, de faixa de fator de potência. Aí tem que habilitar ou não o alarme. Nessa aula de hoje, então, a gente viu sobre banco de capacitores, sobre a montagem do painel do início ao fim. Tivemos uma noção básica dos diagramas de força para a montagem desse painel. É um painel que vai ser entregue para um cliente. É um banco de 182 kV aéreos. Nós vimos que esse banco tem 9 células. A gente viu também sobre o diagrama de comando desse painel e que serve para utilização em outros bancos de potências diferentes, né? A gente viu também sobre a programação do controlador de fator de potência e a montagem desse diagrama de comando. Também vimos sobre transformador de corrente, como instalar ele no barramento do painel. E vimos, de modo geral, como montar o painel do início ao fim do banco de capacitores. Se vocês gostaram do vídeo, peço que curtam o vídeo. Quem não se inscreveu nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, entra lá que tem muito conteúdo. Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.